aqui, outra aula de história, outro encontro sobre a nossa querida Grécia Antiga. Nós daremos continuidade, então, aos gêneros. Nós vimos os gêneros como uma organização familiar, onde o pater família ele era o responsável por toda aquela região, onde as terras elas eram coletivas e a produção servia para sustentar as famílias que ali habitavam. Porém, agora nós vamos ver a desintegração dos gêneros nesse processo de formação da Grécia. Ainda estamos no período homérico. Então aqui, por volta do século 8 a.C., iniciou-se o processo de desagregação das comunidades gentílicas, dos gêneros. O crescimento populacional foi maior que o da produção. Começou a faltar alimentos. Então o primeiro problema aqui, a população aumenta, porém a produção de alimentos não segue o mesmo crescimento da população. Nós vamos ter aqui então uma crise ligada à escassez de alimentos. O pater passa a fazer a divisão de terras, ou seja, o que era coletivo agora será dividido. Beneficiou seus parentes mais próximos com os melhores lotes que foram transformados em propriedade privada. O erro do pater aqui foi ajudar parentes. Os parentes ficaram com as melhores terras e quem não era parente acabou ficando com as terras piores. Seguindo aqui, surge uma nova classe, os eupátridas, os bem-nascidos, ou seja, aqueles que eram parentes do pater, aqueles que eram privilegiados, os detentores das melhores terras. E o aristói, os melhores. Então nós temos aqui a classe agora principal, aquela classe privilegiada que possui as melhores terras na Grécia Antiga. Já que estamos falando de Grécia, mais à frente vamos falar de democracia, se a gente comparar com o Brasil atual, dessa questão de político favorecer parente, tem um pouco a ver lá com a nossa Grécia Antiga dos pater, fornecendo as melhores terras para os seus parentes. Só para a gente fazer uma pequena comparação. A gente vê que a história parece que se repete. Então vamos lá. Prosseguindo aqui, próximo período, período arcaico. Período caracterizado pelo surgimento da polis. Nós vamos ver surgindo as cidades-estados aqui na Grécia. Nós vamos ver Atenas e Esparta. Só para recordar, nós já vimos em aulas anteriores aqui a questão da polis como sendo cidades independentes organizadas aí, umas diferentes das outras. Seguindo então, vamos lá, as características do período arcaico, século 8 ao século 6 a.C. Caracteriza-se por transformações políticas e sociais e a consolidação das cidades e estados, as principais, Atenas, o berço da democracia, e Esparta, ligada aqui à guerra. A monarquia ela vai ser substituída pela oligarquia, que vem ser uma oligarquia, regime político fundado no exercício do poder por parte de um grupo reduzido de pessoas pertencentes à mesma família ou grupo. Então nós temos aqui um grupo, um pequeno grupo que comanda a política local. O enriquecimento da aristocracia e a acentuação da desigualdade social. A sociedade então ela vai se tornar escravista. Na Grécia, como que o indivíduo se tornava escravo? Ou por meio aqui da questão, está aqui, das guerras e das dívidas. Pelo meio da guerra, quando um povo enfrentava o outro, esse ser que perdia a guerra ele acabava se tornando um escravo e mais à frente acabaria virando também um gladiador para fazer parte da política do pão e circo, que mais à frente nós vamos ver no meio do governo mostrar que, apesar de todas as maldades, tinha uma festa. Algum gladiador que perdesse seria morto ou poderia brigar com algum leão. E por meio de dívidas. Adquiriu dívida com uma pessoa, você se tornava escravo. Geralmente, a escravização por dívida era mais difícil de se conseguir a liberdade. Por quê? A dívida do indivíduo ela nunca que acabava, já que por guerra não. Se o gladiador conseguisse vencer uma batalha, ele poderia também se libertar. Próximo passo aqui, próximo slide. Surgimento da polis.
As disputas entre proprietários e não proprietários, daqueles que passam a se dedicar ao comércio, bem como os conflitos entre os vários gêneros, resultaram na crescente instabilidade que motivou a união dos mais poderosos de vários gêneros, buscando um poder forte e controlado. Então, as polis surgem daqueles pequenos grupos familiares e vão aumentando de acordo com o aumento também desses grupos que querem se consolidar no poder. Nós teremos aqui os gênios, a fratria, a tribo e os demos, que dão início ao povo ou povoado. Então, partimos de uma parte menor até chegarmos aqui à questão do povo, ou seja, de uma civilização já consolidada. Próximo slide. A polis grega. Questão geográfica, organização política. Como funcionava então a polis? Era o local mais elevado da povoação, em torno da qual se desenvolveria um núcleo urbano. Então a polis era o centro, num lugar elevado, e ao redor da polis nós teremos todo o povoamento. As cidades-estados logo seriam lideradas por um conselho de eupátridas, aqueles bem-nascidos lá dos gêneros. Cada cidade era governada por um rei, o basileu, ao qual se desenvolveria um núcleo urbano. As cidades-estados logo seriam lideradas por um conselho de eupátridas. Cada cidade era governada por um rei, um basileu. Nós estamos começando a ver alguns títulos aqui com os nomes complicados. Daqui a pouco nós veremos cada título aqui, parte a parte, para saber quem é quem. Mas já de cara, nós vemos aqui o basileu, que era o rei de cada cidade-estado. Seguindo aqui, próximo slide, ele vem falar de uma expansão colonial, a necessidade de expandir todo o território grego. Com a contínua expansão demográfica e a escassez de terras, os gregos passaram a buscar novas áreas para sobreviver. Ou seja, expandir territorialmente é uma necessidade de sobrevivência para esse povo grego. Lembrando que era uma região montanhosa e com poucas terras. Trata-se do início do processo de colonização grego no Mediterrâneo. O norte do Mar Negro, as costas asiáticas e o norte da África se tornarão agora territórios desse povo grego. Então, já que não era possível sobreviver apenas dentro do território grego, os gregos se expandem para a África e para a Ásia. E aqui, esse processo vai ficar conhecido como Segunda Diáspora Grega, segundo momento de dispersão desse povo grego para tentar dar continuidade à sua sobrevivência. Seguindo, as principais cidades-estados gregas, as duas principais polis, iremos trabalhar agora Esparta e Atenas, que vão surgir aqui da colonização, vai contribuir para o desenvolvimento do urbanismo, ou seja, o surgimento já das cidades. As cidades-estados, cuja característica principal é a autonomia econômica e política. Então aqui, toda vez que falarmos de cidade-estado, nós estamos falando de cidades autônomas. Elas se organizam da forma diferente uma da outra, na questão econômica e na questão política. Ou seja, elas não são unidas, elas não são centralizadas. Cada uma tem a sua forma administrativa de funcionar, tanto na questão política quanto na questão econômica. Vamos começar pela polis de Esparta. Sua localização geográfica aqui situava-se na região da Lacônia e na península do Peloponeso, numa planície fértil que era uma exceção no conjunto geográfico grego. Essa planície apresentava-se isolada das regiões vizinhas por altas montanhas. Então Esparta era uma região praticamente isolada pelas montanhas. Fundada no século IX a.C. pelos dórios, os primeiros povos aqui a invadirem a Grécia, que logo submeteram os primeiros habitantes da região, a sociedade espartana teve um desenvolvimento semelhante aos das demais polis gregas. Justamente aqui pelo fato de serem invadidos pelos dórios, nós vamos ver que Esparta ela vai se tornar uma sociedade totalmente guerreira.
A função de Esparta era guerrear. Próximo passo aqui, a economia de Esparta. Vamos começar a trabalhar também dentro de Esparta e Atenas algumas diferenças entre elas. Questão da economia. A propriedade em Esparta era estatal, ou seja, era o Estado, ela era do governo. A terra dividida em lotes e doada vitaliciamente, ou seja, quem recebia essa terra ficava com a terra até morrer. Aos espartanos e trabalhadas pelos zilotas. Os espartanos eram os nativos de Esparta e os zilotas, eles eram os escravos, aqueles que trabalhavam aí a terra. Era proibida a prática do comércio pelos espartanos, contribuindo para o monopólio comercial dos periecos, que eram os comerciantes. Estamos falando aqui também já dos grupos sociais que existiam em Esparta. Como comerciantes, os periecos completavam a economia da polis, favorecendo a autossuficiência espartana e a xenofobia, ou seja, eles eram totalmente avessos aqui aos estrangeiros que chegassem a Esparta. Por isso os zilotas eles eram sempre colocados como os escravos. Próximo slide. A sociedade espartana. Como era dividida essa sociedade? Ela era formada pelos espartanos, que eram os descendentes dos dórios, e os únicos detentores de terras e de poder político. Ou seja, os espartanos eles faziam parte da elite, eram os descendentes dos primeiros invasores aqui, dos primeiros conquistadores da Grécia. Os periecos, homens livres que não tinham direitos políticos, ou seja, eles não poderiam tomar decisão política nenhuma. Quem tomava essas decisões políticas eram os espartanos. E que deveriam participar do exército quando necessário. Eram comerciantes e artesãos, responsáveis aqui pelo comércio e pelo artesanato. Tinham também importância econômica, porém a importância política eles não poderiam exercer. E os zilotas, servos pertencentes ao Estado, eram cedidos aos espartanos para trabalhar em suas terras e, por serem a maioria da população, representavam constante perigo de rebelião. Os zilotas, por serem a maioria e por serem explorados, eles sempre buscavam uma rebelião para diminuir o poder dos espartanos e dos periecos. Então a sociedade espartana ela era dividida aqui entre espartanos, que eram a elite política, descendente dos dórios, os periecos, que eram homens livres que praticavam o comércio, e os zilotas, que trabalhavam na terra dos espartanos. Seguindo aqui a nossa aula, nós teremos a questão da legislação, como eram as leis em Esparta. A legislação espartana teria sido criada por Licurgo, personagem lendário, ou seja, não é de certo a sua existência, não temos comprovação histórica acerca da existência de Licurgo. E se baseava no monopólio político dos cidadãos guerreiros. O que ele quer dizer com o monopólio político? Só poderia exercer influência política os espartanos, aquela primeira classe social que vimos no slide anterior. Os espartanos, na marginalização dos demais, muito embora os periecos tivessem obrigações militares em caso de guerra. Então, a legislação ela proporcionava total poder aos espartanos. Terminamos aqui a nossa videoaula agora sobre os espartanos e daqui a pouco nós iremos conversar mais um pouco sobre a Grécia Antiga. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.